Qual que é o primeiro? Então, beleza. O primeiro hábito, aliás, quase todos os hábitos, ele tem uma relação, que é a relação de quem comanda quem. O segundo livro que eu escrevi, né, que é o Assuma o Comando da Sua Vida, esse livro é um livro que tem uma metodologia de assumir o comando da sua vida. Ele foca muito no fato de que ou você está no comando ou está sendo comandado por alguma coisa. Então, ou você está no comando das suas tarefas ou está sendo comandado por elas, ou você está no comando do seu dinheiro ou está sendo comandado por ele. Então, o primeiro hábito ele está muito ligado a quem comanda quem. Então, qual é o primeiro hábito? Sair da cama assim que o despertador toca. Esse é o primeiro hábito. Tocou, saiu da cama. Né? Tem evidência que mostra, aqui tem base científica, que ao eu tocar o soneca, eu baixo minha autoestima e a minha percepção de que eu consigo fazer o que eu quero. Então imagina a situação. Vamos imaginar uma partida de futebol. E o primeiro chute do outro time, o Lucas Perry, que é o goleiro do Botafogo, atualmente na seleção brasileira, leva um frango. O que é raro na vida dele. Mas ele levou um frango. A bola, frango, para quem não sabe que não é de futebol, era uma bola super fácil de defender e a bola entrou. Então, a probabilidade é que ele passe aquele jogo mais inseguro. Isso aconteceu contra o Internacional. O primeiro gol do Internacional foi uma falha do Perry. A bola quicou embaixo dele. Você deve lembrar desse gol. Ele quicou, ele perdeu a bola cadê a bola estava embaixo dele e o outro jogador do Internacional veio e fez o gol. Aquele jogo, ele jogou um jogo mais inseguro. Né? Ele quis sair numa bola, não acertou. Porque a mentalidade é muito desafiadora depois que você perde um gol. Né? E isso vale para tudo na nossa vida. Né? Se você vai numa reunião, você fala uma coisa e alguém te chama atenção, não, isso é besteira. Você dá uma ideia que ninguém gosta, a probabilidade é que você não vai dar mais ideia naquela reunião. Então imagina que você acabou de começar o seu dia e você se programou para sair da cama às 6 da manhã, ou às 7, ou às 5, ou às 8. Você se programou para sair da cama às 6 da manhã e você acorda às 6 da manhã e bate no despertador. Você acabou de perder para você mesmo na primeira decisão do seu dia. Então, olha que louco. Então, você acabou de levar um frango no primeiro gol. Treinando, né? Porque você pode se treinando, tipo, o que eu falo acontece. O que eu falo, eu faço. O que eu falo, eu faço. Isso vai ficando cada vez mais poderoso dentro de mim. O que eu falo acontece. E eu vou ganhando esse superpoder, vou construindo. Vou ganhando, vou construindo, né? Ou o que eu falo, eu renegocio. E aí, talvez aconteça. Isso aí. Até que vire, talvez, o que eu falo nunca acontece. E aí, olha que interessante. De forma íntegra, não fale do que você quer viver. Viva do que você quer falar. A gente botou o despertador um dia desse para as 6 da manhã. Aí não conseguiu sair da cama. Foi botando, saiu às 6h30. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, nessa época do ano, fica escuro por mais tempo, demora mais tempo a clarear. Eu só venho clarecer na cabeça, quando a Carol falava clarecer. Mamãe, ainda não clareceu, né? Ele escureceu na cabecinha dela, então clareceu. Né? Então, só clareia depois, mais tarde um pouquinho. E pra Paty, ela odeia sair da cama quando tá escuro ainda. Porque não é natural, né? Sair da cama escuro. E aí, o que aconteceu? A gente estabeleceu o quê? Beleza. Então, nesse período do ano, a gente não vai sair da cama às 6. Vai sair às 6h30. Mas pra que horas vai botar o despertador? Para as 6h30. Para 6h30. Né? A questão é nesse exato momento, tem uma semana mais ou menos assim que eu percebi que a gente saiu de anoitecia... Tava anoitecendo 8h40, por aí. E aí anoiteceu ontem, 8h11. Cadê minhas outras 30 horas de sol? 30 minutos. Que é isso? 30 minutos. 30 horas não, 30 minutos. E de manhã aconteceu de também clarear mais tarde. Mais 30 minutos mais tarde, né? Correu um pouquinho o dia. Então, o fato não é sobre que horas você vai acordar. Aliás, eu falo isso todas as vezes, né? 5 a.m. Club, 4 a.m. Club. Acorde antes do sol, acorde junto do sol, ganhe do sol, perca do sol, 5 da manhã. E eu já falei isso mais de uma vez, né? Não é sobre a hora que você acorda, é sobre o que você faz quando você está acordado que importa. Então você tem que fazer assim, cara, experimenta. Acorda às 5 da manhã e vê se funciona. Por um tempo, né? O primeiro dia vai ser horrível, teu corpo não está acostumado, e vê se funciona para você. Para mim não funcionou. Para mim funciona muito bem. Eu dormi às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Eu funciono mal. Aliás, eu acordo às 6 da manhã antes do despertador. Teve até um dia que a gente acordou, eu falei, hoje que hora você botou o despertador? Botei. Pra que horas? 6. Falei, que bom que não tocou ainda, né? Aí o despertador, terminou a frase, ele tocou. Tão regulado que o meu relógio biológico, que eu abri o olho 1 minuto antes dele tocar. Né? Você despertou o despertador nesse dia. Foi isso, eu acordei o despertador. Então, o fato não é sobre a hora que você acorda, mas sim sobre o que você faz. Agora, o hábito é abrir o olho, pula da cama. Mostra pro universo que, cara, eu falo e eu faço. Ai, Jerônimo, eu não tô conseguindo. Então muda o horário. Tá cedo demais. Então bota pra mais tarde um pouquinho. Bota a hora que você consegue. A hora que você consegue. Mais importante do que a hora que você vai acordar é você
determinar a hora intencionalmente fazer. Então, o primeiro hábito é, cara, comece amanhã de manhã a acordar e sair da cama assim que o teu despertador tocar. Bom, o segundo hábito é muito engraçado, né? Que existe um sentimento que, se tiver na nossa cabeça, nenhum outro sentimento negativo virá ao mesmo tempo. Campo de força. Campo de força, né? É impossível, se eu tiver raiva de uma pessoa e ele salvar meu filho de ser atropelado, tipo, meu filho tá correndo no meio da rua e ele salva, mas eu odeio aquela pessoa. Naquela hora eu vou ser inundado de gratidão por ela. Salvou meu filho. Verdade. Cara, e é impossível você ter gratidão e raiva ao mesmo tempo. É impossível você ter gratidão e desprezo, gratidão e ira, gratidão e inveja. Ninguém consegue ter gratidão e inveja ao mesmo tempo. Se eu tenho uma vida muito melhor que a sua e eu te ajudo a sair dessa sua vida, você vai ficar grata a mim, mas você não vai ter inveja da minha vida. Então você não consegue ter gratidão e inveja, gratidão e raiva, gratidão e ira. Então, gratidão é um dos mais importantes e relevantes sentimentos que uma pessoa deveria ter e praticar nesse plano material. Gratidão muda uma vida, né? Gratidão muda um casamento. Casamentos começam a se acabar porque muitas vezes, eu sempre falo isso, né? Que aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. A gente briga, a gente tem coisas que às vezes a gente não gosta um no outro. Em certas fases, coisas em mim te incomodam, coisas em você me incomodam, mas aquilo que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa. Casamentos acabam, às vezes não é nem porque o que nos une ficou menor do que nos separa. A gente passa a dar tanta atenção ao que nos separa, que aquilo vai ficando tão grande que parece que ficou maior do que o outro, né? Que é sobre para onde eu olho. Ó. Aqui tem muitas coisas nessa sala, mas se eu só olho para a garrafa é o mais relevante. Então, gratidão salva casamento. Quando você começa a pensar na gratidão que você tem pela pessoa do seu lado, o seu foco muda para aquilo. Quando você tem com os seus filhos, esses meninos que, né, hoje mesmo a Carol foi para a escola e deixou a porta do estúdio aberta. E aí o ar-condicionado estava geladinho para gravar, foi todo embora. Além de ter chance de entrar bicho, a gente está na Flórida, tem cobra, jacaré. Bicho mesmo, assim, né? Tipo um jacaré, urso, uma cobra. Né? Urso não tem aqui, mas um jacaré, uma cobra. Que tem sim, a tem, gente né? que não viu ainda, né? Talvez pudesse ver hoje com a Carol que deixou a porta aberta. Então, eu posso ter raiva da Carol, eu posso ter gratidão de ainda ter filho em casa. De imaginar assim, cara, que bom que a gente tem uma criança em casa. Crianças deixam a porta aberta. Um dia não vai ter mais uma porta aberta, porque ela já vai ter crescido e vai ter ido embora. Né? Então, esse é o grande ponto. Isso é gratidão. Isso é praticar gratidão. E é interessante que você deu um exemplo assim, da gratidão, bem prático, que eu acho que foi incrível, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, mas como que eu vou ter gratidão porque a pessoa deixou a porta aberta? Porque ela pensa em ter gratidão pelo gesto errado, e não é isso. Não é isso. O que vai além disso, né? Não Como é você falou. Bom que a minha filha deixou a porta aberta, não. Por exemplo, várias vezes a sala tá bagunçada aqui em casa. Tem coisa no lugar errado, não sei o quê. Aí tem uma mesinha de centro que tá no centro, que eu deixo ela no canto, né? Que ela tá no centro, tem um copo d'água, tem não sei o quê. 3 potes de comida do jantar à noite que ficou vendo televisão. E eu não vou ter gratidão porque tá tudo no lugar errado. Eu vou, por isso eu vou ter corrigir. Raiva, eu vou corrigir, né? Mas é isso que você falou, gente. Você olha assim, gente, tão gostoso ter filho em casa. Vai ter uma hora que não vai ter essa mesinha, porque foi Carol que tava assistindo a série que ela gosta aqui de tarde. Dá até um aperto no peito só de imaginar, Você vê né? chinelo, você vê tênis espalhado ali, todo que não devia. Mas é verdade, quando você se inunda de gratidão, você fica até feliz, né? Não que você não vá corrigir as bagunças, mas você fica até feliz imediatamente. Imediatamente. Né? O maior beneficiado é você mesmo. Próprio. E aí, qual é o hábito, Jerônimo? O hábito é muito simples. É praticar, escrever a sua gratidão à noite. Ele vai abrir espaço para todos os outros. Quando surgiu o ChatGPT, acho que eu nunca falei isso publicamente, Paty, que eu vou falar agora. Eu fiquei desesperado. Você me viu, né? Eu falei assim, cara, começou o fim da humanidade. Quando eu vi o ChatGPT, quando eu entendi o que ele estava fazendo, e isso porque ele era embrionário e não aberto no sentido de não deram a liberdade para o ChatGPT ainda, né? E já a gente vai começar a ter inteligências artificiais. Eu estou chamando de liberdade para ficar fácil de entender, que ela possa aprender por conta própria, né? Então já a gente vai começar a ter experiências mais desafiadoras com inteligência artificial, na minha opinião, né? E quando eu vi o ChatGPT, eu falei assim, cara, isso vai destruir a humanidade. Eu primeiro tive medo porque eles chamam de The Big One. The Big One é a pandemia que destruirá a humanidade. Que é possivelmente destruirá a humanidade. São 3 características que a Covid não tinha.
né? Que é alta letalidade, alta transmissibilidade e tempo de incubação. Curto, né? Tempo de incubação curto? Não, longo. Ah, porque para que a pessoa possa levar para outro lugar. A pessoa já se conviveu com um monte de gente. É isso. Então, por exemplo, a Covid tinha tempo de incubação longo, alta transmissibilidade, porém não era tão letal para destruir a humanidade. Embora matou muita gente, não era letal ao ponto, né? A gente tem o Ebola na África, que essa sim tem altíssima letalidade, altíssima transmissibilidade, porém o sintoma nasce rápido. Então ela não tem tempo de levar para outro país, para regiões distantes, né? Pega ali já... ali já pega, fica doente e a grande maioria morre. Então, o The Big One. E a outra corrente diz que vai destruir a humanidade é a inteligência artificial. E eu criei uma forma de ludibriar o ChatGPT, porque o ChatGPT sempre diz assim, cara, a inteligência artificial foi criada para o bem, a gente nunca vai fazer mal, ela foi criada para ajudar os homens, e eu criei uma forma dela ultrapassar essa barreira. E quando eu criei essa forma, eu perguntei para ela, como que você destruiria a humanidade? Ele falou, a primeira coisa que eu faria era dominar os meios de comunicação. Essa foi a primeira coisa que ela falou. Eu vou manipular a informação que chega para as pessoas. Essa é a primeira coisa que eu faria. E olha que louco, né? Aonde que a humanidade está com a sua cara hoje em dia? No celular. Recebendo informação por redes sociais, por sites de notícia. Imagina se tudo que a gente recebesse fosse manipulado. Literalmente manipulado. Imagina se tudo que você ouviu sobre as eleições dos dois lados não fosse verdade. Aliás, aconteceu aos montes, né? A esquerda falava inverdade sobre a direita e a direita inverdade sobre a esquerda, fazia uma catastrófico mal para os dois lados, depois vinha a notinha reparando aquilo. Agora imagine sendo feita por uma inteligência artificial. Né? É capaz de... Eles conseguiriam, por exemplo, gerar uma rebelião da população contra um governante ou contra um país vizinho. Né? Imagina, um medo gigante de algo que nem existe. Que não existe. Né? Imagina sendo divulgada uma notícia para todo mundo que surgiu uma nova doença e que a única forma de combater essa doença é através de um determinado tipo de comida. E as pessoas vão invadir o mercado e vão roubar e vão fazer tudo que tem que ser feito. Como alguns governantes já fizeram isso no passado, como algumas emissoras de TV já abusaram do seu poder de